Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas para os estudantes do direito, para advogados da área trabalhista e, por que não, para o trabalhador do dia a dia que vive essas duas hipóteses que eu vou falar aqui com vocês. Hoje eu vou falar com vocês sobre suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês recebam esses vídeos e novos vídeos ligados a direito do trabalho. Peço que vocês dê um like nesse vídeo para que o YouTube perceba que ele é de grande relevância para quem quer conhecer direito do trabalho e peço que você compartilhe esse vídeo. Pessoal, nós vamos conversar hoje sobre suspensão do contrato de trabalho e interrupção do contrato de trabalho. Nunca é demais comentar sobre esses assuntos, porque esses assuntos eles sempre geram muita dúvida quando eles vão para o judiciário, até porque em alguns momentos tem entendimentos divergentes na própria doutrina e, consequentemente, de acordo com a doutrina que determinado magistrado ele possa gostar e possa seguir, ele vai se filiar àquela doutrina e muitas vezes ele vai seguir aquele entendimento daquele doutrinador que ele gosta, que ele está acostumado, que ele prefere seguir. Porque, como eu sempre digo, meus amigos, o direito ele não tem uma resposta exata. Ele, por ser algo bem subjetivo, há muitas nuances a serem analisadas, principalmente na hora de se julgar uma ação trabalhista. É importante aqui, meus amigos, dizer para vocês que a suspensão e interrupção é uma matéria muito importante, um assunto muito importante, porque reflete em vários aspectos da vida do funcionário. Fala de acidente de trabalho, fala de férias, fala de doença de trabalho, podemos falar até em algumas outras hipóteses que eu posso falar em outro vídeo sobre estabilidade, é muita coisa, férias, descanso semanal remunerado, sábado e domingo, por que o funcionário ele recebe o domingo e o feriado, tudo isso está ligado à suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Por essa razão, ele é muito importante. Na suspensão do contrato de trabalho, meus amigos, nós temos que ter em mente o seguinte: o contrato de trabalho, a sua execução está suspensa e a partir desse momento estão suspensas as obrigações tanto do empregado como do empregador. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? O empregado não é obrigado a prestar serviços e, da mesma maneira, o empregador ele não é obrigado a pagar os salários referentes a esse serviço, até porque a execução desse contrato se encontra suspensa, não há serviço, logicamente, se não há serviço, não há pagamento. Até porque nós sabemos muito bem, meus amigos, que o que é o salário? É a contraprestação do serviço prestado. Quero deixar claro aqui, meus amigos, que uma outra característica muito importante da suspensão do contrato de trabalho é que quando a execução desse contrato se encontra suspensa, não haverá a contagem do tempo de serviço para férias, para, quem sabe, futuramente para a previdência, para a contagem previdenciária. Por quê? Porque está paralisado ali. Olha só, pessoal, um grande exemplo de suspensão do contrato de trabalho, eu posso dar para vocês até 2 exemplos aqui: auxílio-doença, acidente de trabalho, são hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Como eu disse para vocês, a doutrina, às vezes, ela tem até algumas dúvidas ao conceituar e separar e exemplificar. Porque, por exemplo,
No auxílio-doença e no acidente de trabalho, conforme prevê os artigos 59 e artigo 60 da Lei 8.213, quem paga os primeiros 15 dias? Os primeiros 15 dias do auxílio-doença e do acidente de trabalho, quem paga é o empregador. Então, se é o empregador que paga, seria ali e é ali uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Só que, como prevê a lei, a partir do 16º dia, o empregador não está mais obrigado a pagar o salário ao reclamante. A partir do 16º dia, como prevê o artigo 59 e 60, quem paga é o INSS. Então, a partir do 16º dia, o auxílio-doença e o acidente de trabalho tratam-se de hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Uma outra hipótese que eu posso falar para vocês também, muito parecida, sobre essa questão do auxílio-doença, é também a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, tendo ela um caráter temporário, até que se prova o contrário, esse cidadão ele não está apto a realizar nenhuma atividade, enquanto isso ocorrer, haverá ali a suspensão do contrato de trabalho. E quem paga é quem, pessoal? Quem paga é a Previdência, quem paga é o INSS. Mandato sindical, quando aquele funcionário eleito for sindicalista, naqueles momentos que ele estiver prestando serviços para o sindicato, o contrato dele também se encontra suspenso. Muitos entendem também que greve é um exemplo de suspensão do contrato de trabalho. Ausências injustificadas também é uma espécie de suspensão do contrato de trabalho. Então é muito importante a gente ter essa noção, você como advogado de empresa, você como advogado de reclamante, até mesmo para que você saiba defender o seu cliente. Agora, interrupção do contrato de trabalho, como é que nós podemos caracterizar a interrupção do contrato de trabalho, meus amigos? Na interrupção, o contrato ele está em vigor e ainda que o funcionário não preste serviços ao empregador, este empregador vai continuar a remunerar o empregado. Pois é, meus amigos, é verdade. Você percebeu a diferença? Na suspensão do contrato de trabalho, o empregado não trabalha, porém não recebe. Agora, na interrupção do contrato de trabalho, ou melhor, na interrupção da execução do contrato de trabalho, o empregador ele não trabalha, mas recebe. Você acha absurdo falar isso? Quer exemplo melhor de interrupção do contrato de trabalho do que as férias? Nas férias o funcionário ele não trabalha, mas ele recebe. Nos domingos e feriados, o trabalhador também não trabalha, mas recebe. No intervalo intrajornada, que é aquele intervalo para descanso, repouso e alimentação, a hora do almoço, comumente falado, o funcionário ele não trabalha, mas está recebendo. Ou você acha que na hora do contra-cheque ali, dia a dia está sendo descontado a hora de almoço? Não pode. Perceba que são alguns exemplos ali de interrupção do contrato de trabalho. São essas hipóteses que eu acabei de citar para vocês. Poderia aqui citar outros exemplos,
ausências legais, não é nem ausências justificadas, são ausências legais previstas na lei. Se você for lá na CLT, você vai encontrar alguma delas. Por exemplo, quando ocorre o falecimento de um cônjuge, o cônjuge sobrevivente tem direito à ausência em até 2 dias. Ele não é descontado desses 2 dias. O contrato permaneceu atuante, mas ele não trabalhou, mas ele vai continuar a receber. Quando o trabalhador ele vai se casar, ele tem direito até 3 dias. Ele vai se ausentar por 3 dias, mas em compensação ele vai continuar a receber seu pagamento normal, não vai ser descontado, porque essas ausências são previstas na lei. Diferentemente da suspensão do contrato de trabalho, haverá a contagem nessas hipóteses de férias, de ausências legais, haverá a contagem do tempo de serviço para todos os fins, para fim de anuênio, para fim de quinquênio, para fins previdenciários. Basicamente, meus amigos, essas são algumas características que eu posso falar com você para você perceber a diferença da suspensão do contrato de trabalho e da interrupção do contrato de trabalho. Assunto esse do dia a dia da advocacia trabalhista. Se você vai fazer prova do OAB, você tem que saber, porque isso aí é uma questão que pode cair na primeira fase, sim, e tenha certeza que, por gerar controvérsias, é uma ótima questão para a segunda fase. Por quê? Porque no dia a dia, o que mais você vai encontrar, você já vive toda hora a interrupção do contrato de trabalho. E, com frequência, você como advogado trabalhista, você vai ver casos de auxílio-doença, você vai ver casos de acidente de trabalho. Então, suspensão do contrato de trabalho você também vê com frequência. Então, você tem que saber a diferença da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.